Você conhece a franquia de filmes Sobrenatural? Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá embaixo e se inscreve no canal, também tem aqui o símbolozinho. E nós vamos continuar aproveitando que é mês do Halloween. Nós já fizemos um vídeo há 2 semanas atrás sobre o Junji Ito e semana passada sobre a Maldição da Residência Hill. Essa semana nós vamos falar sobre a série de filmes Sobrenatural. Série de filmes, gente, por favor, não é a série de TV Sobrenatural, aquela que tem 57 mil milhões de episódios, com um, inclusive, com o Scooby-Doo, que é bem legal. We're in Scooby-Doo. Scooby-Natural. Não, a gente está falando sobre esses 4 filmes chamados Insidious, sobre uma franquia de filmes que em inglês se chama Insidious. A tradução certa seria insidioso. Algo que tem insídia é o termo usado para alguma coisa que tem segundas intenções, algo que está sendo disponibilizado, colocado à sua frente com uma segunda intenção. Armadilha, é uma cilada. Sobrenatural começa com o primeiro filme, Sobrenatural, que conta a história da família Lambert. É uma família típica classe média branca americana que vive numa cidade, em uma casinha de subúrbio, aquela casa de 2 andares, bem típica de filme de terror americano. Um dia o filho entra em coma, a mãe, que trabalha em casa, começa a ver coisas rondando a casa o dia inteiro e começam a assombrar ela. A mãe então convence o pai a mudar de casa com a família toda. Eles levam o menino com todo o tratamento médico para outra casa. Quando eles chegam na outra casa, surpresa, continua a ter assombrações, e eles descobrem que o que está sendo assombrado não é a casa, mas o filho, que está em coma. Apesar dessa premissa interessante, Sobrenatural, como eu já falei antes, é o típico filme de assombração norte-americana. Vai ter um demônio, um fantasma seguindo essa famíliazinha branca de classe média alta. O grande diferencial desse filme não é algo novo, mas a forma como ele faz isso, que ele é um filme bem feito dentro desse sentido, é um bom filme clássico de assombração americana. Susto é uma coisa que ficou meio polêmica no cinema nos últimos 15, 20 anos, porque surgiu o tal do jump scare, que são aquele sustinho fácil. O susto mais fácil que eu vi na sua cabeça são aquele susto de espelho. A mulher tá lá, olhando o espelho, terminou de tomar banho, vira, pá, o fantasma tá atrás dela. Isso aí, cara, é mamata. Vai ter esse sustinho aí em filmes de terror. Só que o jump scare virou um negócio tão comum e tão ruim que ele fez com que qualquer filme que se base em susto seja meio mal visto, mas existe o susto bom, o susto bem feito. Que é, esse filme Sobrenatural tem um pouco de susto jump scare, que eu não gosto, e tem um pouco de susto legal, bem feitinho. Por exemplo, essa cena aí. O susto nessa cena não tá só quebrando a tensão, ele tá aumentando a tensão porque ele anuncia tem alguma coisa na casa e você tem mais motivo para ficar com medo da cena. Ao contrário de qualquer outro tipo de susto que os filmes normalmente fazem, que é de repente uma coisa aparece na tela e um barulho bem grande de violino aparece. Pá! E você quer ver um exemplo quanto é fácil dar um susto na pessoa? Olha isso aqui. Achou que ia dar um... O que eu acho diferencial nesse filme é a construção dele. Tem esse roteirista, esse diretor, o roteirista Leigh Whannell e o diretor James Wan. Eu acho que eles fazem um trabalho muito legal de construção da narrativa do filme. Primeiro que eles estão criando esse universo de como espíritos interagem com o nosso mundo real. E a forma como eles escolhem a linguagem visual e como ela é construída através do filme é muito interessante. Existe um segundo plano de existência onde os espíritos vivem e a forma onde as casas estão, tem um espaço entre elas, porque não existe as ruas como existem aqui na gente, no nosso mundo real. Existem os planos de existência dos espíritos e os espaços vazios entre eles. E aí existe uma porta vermelha que leva para um outro plano de existência para o qual nenhum tipo de espírito humano deveria ir, morto ou vivo. E a forma como eles escolhem representar tudo isso é muito interessante, tanto visualmente e até mesmo a forma como a mulher chama pelo marido que saiu do corpo e ele, nesse espaço vazio, escuta ela e consegue ver a casa dele de repente. Isso tudo eu acho muito legal, eu acho muito divertido. Por isso que é um filme que pra mim tem esse diferencial de ser bem feito. O diretor James Wan é um diretor que estuda muito cinema e ele faz referência às coisas que ele estuda dentro da obra dele. E você vai ver aqui nesse filme, por exemplo, essa porta vermelha de que eu falei, ela é uma referência direta ao David Lynch. Você vai ver essa porta vermelha em várias coisas do David Lynch. Outras coisas que ele faz muito legal, uma coisa assim que é bem característico, bem reconhecido do filme, você já deve ter visto aí na abertura, é o violino da abertura. É a abertura dos 3 primeiros filmes, e é uma coisa muito típica de filme de terror, que existe desde lá atrás no Psicose em 1960, que tinha aqueles violinos.
Então esses instrumentos de corda dão esse tom meio de agouro e é muito legal. Eu acho isso, pra mim, uma das melhores partes do filme. Então tem a última característica que me faz gostar muito do filme, que é o James Wan e o Leigh Whannell gostam de fazer cenas de terror prolongadas. Acontece uma coisa na casa dos Lambert e eles começam a andar pela casa e as coisas vão acontecendo ao redor deles e essas cenas demoram muito tempo porque a demora na cena cria expectativa e você fica na expectativa de alguma coisa ruim vai acontecer, aumenta aquela tensão, aquele medo e aí tem aquele sustinho da porta que você sabe que tem uma coisa no outro andar que tá errada. Além disso, eles não fazem só isso para dar o medo, como cada uma dessas cenas faz com que a história do filme siga adiante. Tudo que acontecer nessas cenas vai ser importante para que a narrativa se desenvolva e que as coisas aconteçam mais na frente nos filmes. Esses momentos são muito típicos dessa dupla, Leigh Whannell e James Wan, e eu preciso falar um pouquinho deles. Primeiro porque eles começaram uma franquia aí chamada Jogos Mortais, há muito tempo atrás. O Leigh Whannell é ator naquela franquia, e ele também atua aqui no Sobrenatural. Eles são uma dupla que estudaram juntos, eles tinham um projeto assim de trabalhar juntos por muitos anos. Eles fizeram Jogos Mortais, seguiram adiante, deixaram a franquia para trás, só que eles continuaram fazendo as coisas deles. Entre eles, essas coisas pequenas que eles faziam com pouco dinheiro, eles fizeram Sobrenatural, prepararam um filme, entregaram para o estúdio. No meio do caminho eles fizeram Invocação do Mal. Eles estavam lá fazendo Invocação do Mal e Sobrenatural fez sucesso, porque é um filme muito barato e deu muito dinheiro. Vamos fazer então o Sobrenatural 2 depois disso? E aí eles terminaram Invocação do Mal, entregaram para o estúdio, foram fazer o Sobrenatural 2. O Invocação do Mal virou o fenômeno gigante que ele é. E eles voltaram a fazer Invocação do Mal 2, e até hoje os dois produzem os filmes da franquia, mas eles seguiram adiante. Eles fizeram Sobrenatural 1 e 2, Invocação do Mal 1 e 2, e eles seguiram adiante. O James Wan, hoje em dia, é diretor de filme de ação, ele dirigiu Velozes e Furiosos 7 e Aquaman. O Leigh Whannell foi fazer um dos melhores filmes desse ano, que é O Homem Invisível. Então eles fizeram Sobrenatural 2, que é o melhor deles, porque ele é mais do mesmo do 1, só que o 1 termina com um gancho pro 2, e o 2 fecha todas as pontas soltas, e ele faz isso de uma forma muito inteligente, ligando pequenos momentos do 1 com o mundo espiritual. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu acho muito legal, achei muito inteligente quando assisti o filme no cinema. Ele tem ainda menos susto que o primeiro e as cenas de tensão são um pouquinho mais prolongadas, então eu gosto mais do 2, pra mim ele é o melhor dos 4 de longe. Então, como eu falei antes, o James Wan foi fazer a carreira dele como diretor, o Leigh Whannell assumiu como diretor o terceiro filme, ele escreve e dirige o terceiro filme, além de atuar nele, e o Leigh Whannell confia um pouquinho mais que o James Wan nos sustos, e o terceiro filme é de longe o que tem mais sustos e o que menos confia nas cenas de tensão. Ele deixa com que os sustos fáceis, com alguma frequência, façam com que aquela tensão toda que você está sentindo na cena seja descarregada de uma vez, e aí o que acontece depois não dá mais medo, porque você já aliviou com o susto. E é por isso que o terceiro filme, para mim, cai um pouco na qualidade. A história ainda é legal. Como a história dos Lambert foi finalizada no segundo filme, ele passa a contar a história da médium que acompanha os Lambert no 1 e no 2, só que antes dela conhecer eles. Então o 3 passa antes do 1 e do 2. E aí o Leigh Whannell seguiu carreira, fez outros filmes, como eu já falei, e chamaram um cara para dirigir o quarto filme, e o Leigh Whannell só escreveu e voltou para atuar mais uma vez, e fez uma história que continua a história da médium. Então o quarto filme acontece entre o terceiro e o primeiro, e é de longe o pior de todos os filmes. A única cena de terror que é longa, assim, prolongada, como eu falei antes, ela não dá medo, não parece que nada vai acontecer de errado. O único susto que o filme tenta dar não assusta, e o filme é um pouquinho enfadonho nesse sentido, mas a história tem seus momentos legais. Ele aprofunda muito mais a trama da médium, a Elise, e ela é uma personagem muito interessante. Se você quiser ver o único filme da franquia que é um drama, você vai querer ver o quarto filme. E é isso aí, pessoal. Esses são os 4 filmes da franquia Sobrenatural. Se você quiser a dica, eu recomendo assistir o 1, o 2 e o 3. O 4, só se você quiser dar continuidade, complemento pra história, mas assim, honestamente, não faz diferença. E minha dica mesmo assim, assista pelo menos o 1 pra poder ver o 2. E o 2 é realmente o filme que vale a pena. E é isso, o que vocês acharam? Vocês ficaram interessados? Vocês já conheciam a franquia? Qual filme que vocês gostam mais dela? Pode comentar aí no YouTube, pode comentar no site velhaonda.com, tem uma publicação com esse vídeo lá, e também pode comentar no nosso Instagram. Se você gostou desse conteúdo, pode curtir, compartilhar, você pode tocar no sininho lá, aperta o sininho para ativar as notificações, você saber de novos vídeos. A gente tem um vídeo toda semana, então semana que vem tem mais. Até lá!